Glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Glorifico a Deus pela sua vida e hoje iremos meditar. Veremos aqui na palavra de Deus, libertação, restauração, porque eu venho falar de Jesus Cristo. O que para o homem é impossível, não é impossível para Deus. Eu sei que muitas vezes olhamos para comportamentos de seres humanos, mas que Deus nos dê discernimento. Porque o Senhor hoje nos diz que haverá libertação nesta casa, na casa deste indivíduo, que hoje experimenta um espírito imundo, como diz uma das versões da palavra de Deus. Em outra, diz que o homem era dominado por um espírito mau. E esse espírito mau fazia com que esse homem vivesse em sepulcros, fazia com que este homem tivesse comportamentos autodestrutivos. Então, por causa de um espírito mau, como diz na versão de hoje. E na outra versão, que é a King James, diz espírito imundo. Eu não sei como está na sua versão, mas o que o Senhor nos diz é que vai haver libertação desse espírito mau, desse espírito imundo, que faz com que este indivíduo tenha comportamentos autodestrutivos, que destroem a sua vida, que o afasta da família, que o afasta dos amigos, que o afasta da convivência social. Assim nos diz o Senhor. Então esse homem estava morando, porque a palavra diz que ele estava morando em um lugar de morte, aonde é enterrado mortos. Não era um bom lugar, porque ele estava dominado por legiões, diz a palavra de Deus, quando Jesus pergunta. Então vamos ler comigo a palavra de Deus. É Marcos, capítulo 5. Eu vou ler primeiro com você o verso na versão de hoje, 18, 19. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, o homem restaurado, o homem que agora experimenta bem-estar, que agora experimenta saúde, que agora experimenta sanidade mental, que agora está livre daquilo que o domina, do espírito mau, das legiões de demônios. A palavra de Deus diz, então este homem curado por Jesus Cristo, porque Jesus pode fazer aquilo que eu e você não pode fazer, diz o Senhor. Então não importa a resistência da outra parte, do mal, do maligno, porque Jesus chega na história daqueles que você ama para trazer libertação, para trazer saúde, bem-estar, restauração, ou seja, voltar ao seu estado original. Ele não estava vivendo como um ser humano, com o seu livre-arbítrio, mas ele estava dominado pelo mal. Então agora ele é restaurado ao seu estado original, quando é livre daquilo que o dominava. Então ele insiste com Jesus o quê? Ele pede a Jesus para ir com Jesus. Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse. Jesus disse não para ele. Ele não podia ir com Jesus. Ele tinha que primeiramente voltar para casa. Ele tinha que voltar para o seio da sua família, dos seus amigos, da convivência social e anunciar o que Jesus fez na sua vida. Então Jesus não deixou ele mais longe da família. Jesus o mandou voltar para casa. E depois que ele voltasse para casa, ele anunciasse a todos o que Jesus havia feito por ele. É esta palavra que diz o Senhor.
Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então, ele foi embora e contava na região das 10 cidades. Mensageiro de Jesus Cristo, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Ele tinha uma vida que as pessoas conheciam, sabiam onde ele morava, sabiam onde ele estava, sabia dos seus comportamentos, sabia da sua vida, mas agora, liberto, sã, livre, todos ficaram admirados. Porque o mal que o dominava agora não o domina mais. O mal que o matava agora não mata mais. Vivia em sepulcros em lugar de morte, mas agora vive no seio da sua família. E prega o nome Jesus Cristo. Jesus me traz para trazer esperança para você. Eu não sei qual é o mal que você tem enfrentado. Mas Jesus é aquele que nos liberta dessa situação. Eu não sei quem tem um plano mau, que está decidido ou decidida, e ir ao teu encontro, mas com intenções más, com intenções para te destruir, para te ferir, para te matar. Mas Jesus encontra com este e com esta no caminho, para tirar deste caminho de maldição. Para tirar deste caminho de maldição. E o mal que pensava em te fazer, fará o bem, diz o Senhor. E o mal que planejou, que planeja te fazer, fará o bem, diz o Senhor. Porque Jesus é aquele que para o perseguidor, que para a perseguidora. Jesus é aquele que destrói as obras más. E o que eu faço, Lilian? Continue confiando que Deus, Ele está com você. De que Deus está com você e que você está na posição certa. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele, um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ele morava no lugar de morte. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Era uma pessoa que não era dominada, nem dominado. Trazendo também para uma figura feminina. Então a palavra de Deus está dizendo: o homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos. Essa era a vida dele. Ele passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos. E qual era o comportamento? Gritando e se ferindo de propósito com pedras. Se auto-machucando. Se autodestruindo. Destruindo sua vida, destruindo seu físico, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele gritou: o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado.
Espírito mau, saia desse homem. Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão. O meu nome é Multidão, porque somos muitos. Quando eu li essa palavra, o Senhor falava assim: o mal que estão tentando fazer contra a sua empresa, o Senhor te diz, não vai acontecer. Porque Deus vai parar a obra má contra você, contra o que é seu, contra a sua empresa, diz o Senhor. Então vamos continuar. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Saiu do homem e foi para os porcos. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios. E ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. E ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então, começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, como nós ouvimos falar. Então, tem pessoas que quando vivem uma mudança que o próprio Jesus traz para a vida dessa pessoa, mas que essa pessoa, trazendo não que o homem trazia lucro, né? O que trazia lucro eram os porcos. E os porcos foram perdidos. Né? Isso, os porcos traz lucros para os seus senhores. Mas por causa da libertação desse homem, daquilo que o dominava, então os porcos foram perdidos. E tem muitas pessoas que preferem o lado financeiro, o lado dos resultados, do que uma vida liberta, uma vida que desfruta de perfeito juízo, como diz essa palavra, que está vestido, não está nu, uma vida que tem sanidade, uma vida que está restaurada ao seu estado original, ou restaurada ao seu estado original. Trazendo agora essa palavra como exemplo que o Senhor me dá, uma prostituta dá lucro. Mas liberta por Jesus, ela não vai dar mais lucro aos seus senhores. Ela não vai trazer mais os resultados para os seus senhores, para aquele ambiente, para aquela casa. Então os resultados foram perdidos, porque agora há uma nova vida. E é essa palavra que o Senhor traz para mim e para você. Muitos não ficam felizes com os nossos milagres porque perdem algo. Mas nada é melhor do que alguém em perfeito juízo, do que alguém que abandona o roubo, do que alguém que abandona a vida imoral, do que alguém que abandona o adultério, do que alguém que abandona a mentira, o engano, a manipulação, do que alguém que adora um único Deus e não há uma corrupção espiritual, não vive em várias religiões, não, só adora a Deus, entrega o seu coração para Deus. Então Jesus é esse que faz o impossível. Eu sou muito grata a Jesus por tudo que Ele está fazendo na minha vida.
por tudo que eu vivo hoje por conta dele. Pela sua salvação, pela sua libertação, porque ele me viu no abandono, ele me viu nas situações mais difíceis, ele me viu no desprezo, ele me viu na mais profunda tristeza. Eu digo que a depressão é uma tristeza e que essa tristeza ela vai ter 3 níveis. Então você pode estar vivendo uma tristeza agora no nível mais suave, mas eu já vivi uma profunda tristeza, aonde eu perdi um pouco. Eu não deixei de me movimentar, porque a palavra de Deus sempre me movimentou e Ele sempre me deu filhos para eu me manter em movimento, me manter em atividade cerebral, se eu trazer uma linguagem clara para você entender. Mas vivi muitos momentos que o cenário não dava esperança, o cenário era triste, aferia dor, aferia sofrimento, mas Jesus estava comigo. E Ele restaurou a saúde, Ele restaurou o ambiente e Ele tem muito mais para fazer na minha vida. Jesus é aquele, aqui não é sobre mim, é sobre Jesus. É sobre o que Jesus pode fazer, que o homem não pode fazer, que o dinheiro não pode fazer, que uma outra religião que você foi ensinado ou ensinada não pode fazer, que a vida que seus antepassados deixou não pode fazer. É uma nova vida, é libertação, é o único caminho, é Jesus Cristo. É uma vida saudável, é uma vida separada, é uma vida onde você não precisa destruir a sua identidade para ter conquista. Você não precisa mentir, você não precisa se prostituir para ter riquezas, para ter casa, para ter acessos, para ter amigos. Não. Você não precisa reproduzir o comportamento daqueles que estão mortos. Esse homem, ele estava vivo, mas estava no meio dos mortos. Porque ele estava em um cemitério. Então, os que estavam ali estavam mortos mesmo. Esse estava vivo, mas estava com demônios, espírito mau, espírito imundo. E Jesus o libertou para dar a ele a vida que Jesus tem para dar, uma vida abundância, uma vida com saúde, o que não significa que não vá passar por aflições, problemas, dilemas, não. Mas com Jesus, Ele te dá a vitória. Com Jesus, é diferente você passar o processo do que sem Ele. Então, este homem foi livre. Livre dos seus maus comportamentos destrutivos. Livre de a sua família viver um abandono. Quem sabe ele tem filhos, tem esposa. E as pessoas sabiam da sua situação, viam os seus maus comportamentos, viam aonde ele morava, mas agora este homem não fica mais no cemitério. Por quê? Quem levou para o cemitério foi os demônios, mas Jesus tira aqueles que eu e você amamos do lugar de morte e traz para o lugar de vida. Do lugar de morte e traz para o lugar de vida, diz o Senhor. Então eu sou muito grata a Jesus. Grata por cada amor, cada acolhimento. Mesmo quando eu ainda não o amava como eu amo hoje, como eu me entrego hoje. Eu sei que há uma jornada ainda muito longa que eu posso entregar mais também. Eu posso romper mais também. Quando eu falo eu, não é eu, Lilian, sozinha. É eu, Lilian e o Espírito Santo de Deus. E o poder de Deus. Na nossa humanidade, nós não podemos romper sozinhos. Precisamos de ajuda. Precisamos da graça e do poder de Deus. Precisamos de Jesus Cristo que nos capacita a ter uma vida que jamais pensamos ou imaginamos ter. Então, Jesus, é por isso que, recebendo do amor de Deus e o amor dele derramado em mim, eu semeei amor. Então, Jesus, ele para aquele que está semeando o mal.
porque Saulo estava semeando o mal. Saulo estava roubando vida. Saulo estava matando. Saulo estava com maus comportamentos que aferia dor e sofrimento aos seguidores de Jesus Cristo. E Jesus fez ele semear o bem. E Jesus fez ele semear o bem. E Jesus fez ele semear o bem. Você crê nessa palavra? Se não crê, vai receber do mesmo jeito. Porque eu não estou confiando na tua fé. Mas assim como Jesus liberou aquela palavra para o centurião, e ele recebeu o seu pedido, ele recebeu o que buscou, ele recebeu o que bateu, assim também acontecerá na sua vida. Todo mal. Eu não sei quem hoje cerca a cidade, que está com intenções más, que pensa em destruição, que pensa em morte, que quer acabar com o reinado, que quer trazer dor, sofrimento, separação. Pois assim te diz o Senhor: ele destruirá todas as obras de Amã. E é Amã que vai se enforcar no próprio plano, diz o Senhor. É Amã que vai se enforcar na própria trama, no próprio plano, mas Deus vai usar a situação para te honrar, diz o Senhor. Deus vai usar a situação e o próprio Amã para te honrar. Irmãos, se você tem alguma erva danina, algum sentimento maligno, não deixa crescer. Mas libere em nome de Jesus, perdoa em nome de Jesus e se livra desse mal. Porque o mal não vem de Deus. Então, se existe alguém por trás de você tramando o mal, Deus tem me ensinado isso, viu? E entrar nesse nível de dependência, eu já venho sofrendo esses conflitos mentais há um bom tempo. Você vê a obra, você vê a arquitetura, você vê a ameaça, você vê que tem tudo para dar certo o plano, os planos daqueles que querem o seu mal, e você ficar posicionado ou posicionada, fazendo bem, derramando amor e deixando nas mãos de Deus. E isso traz um conflito terrível, porque a gente fica pensando: meu Deus, como consegue esta ou este fazer tanta maldade? Como consegue entregar o seu ventre para planejar uma maldade? Então Amã, aqui na mente de Amã, o que era, gente? Ele planejou a própria honra. Ah, eu vou ser honrado. Eu vou ser honrado. Mas para surpresa de Amã, tudo que ele preparou e imaginou, o rei diz: não deixe de fazer nada. Faça a Mordecai. Então Deus tem me ensinado a confiar nele. Há momentos que entramos em movimento, e esse nosso movimento da nossa luta não ser contra a carne e sangue, oração, jejum e praticando o bem, mesmo quando te fazem o mal. Semeando o bem, mesmo quando te fazem o mal. Semeando bem, mesmo quando te jogam na cova. Semeando bem, mesmo quando te colocam em uma fornalha de fogo, diz o Senhor. E o que é semear o bem? Perdão, misericórdia, bondade, amor. E aqui eu não falo da convivência à intimidade, mas de fazer o bem. Você tem a oportunidade, você vai fazer o bem. Porque essa é a sua identidade. Deus deu, mesmo sem a gente merecer. E o que vai acontecer? É o que acontece hoje na minha vida. Eu fico tão constrangida com o amor de Deus que eu digo: meu Deus, eu não mereço. E não é merecimento. E um dia as pessoas a qual você plantou amor, plantou o bem, reconhecerão que errou com você, pedirão perdão e ficarão constrangidas. E ficarão constrangidas e constrangidos com o que fizeram com você. Ficarão constrangidas e constrangidos com o que fizeram com você. Com toda a arquitetação mal e plano mal. Você vê que Jesus não mandou Judas sair da mesa.
Judas saiu sozinho. Judas planejou o mal, fez o mal, mas o mal se voltou contra Judas. O mal se voltou contra Judas. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.